Então o que é que faz uma incubadora e uma aceleradora, para quem nos está a ouvir? Há uma métrica fantástica, terrível, em todo o mundo. Eu vejo isso em alguns empresários que é... Eu fiquei arrepiado, mas parecia que estava uma pessoa atrás de mim. Como é que avalias a capacidade das empresas para se aprenderem a gerir? Vamos dar as ferramentas e o conhecimento e as redes de contactos para tu poderes acelerar o teu crescimento e sobreviver. É isso que nós fazemos numa incubadora. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Lei do 1%, a rubrica do podcast de PIA, onde trazemos convidados para vos acrescentar tanto valor quanto possível e, acima de tudo, em áreas muito diferentes daquelas que nós trabalhamos no dia-a-dia. Já sabem que eu e o Cláudio trazemos sempre os insights que podemos e tentamos acompanhar os nossos convidados, que claramente estão anos-luz à nossa frente, e o convidado de hoje não é diferente. Hoje recebemos alguém que tem um percurso académico e profissional fora do comum. Eu até vos lia o currículo inteiro, mas normalmente estes episódios não ultrapassam uma hora, portanto não vai dar. Mas é absolutamente impressionante, uma pessoa dedicada à tecnologia e à inovação, é formador, professor no Politécnico de Leiria desde 2002, orientador de mais de 30 mestrados, mais de 30 teses de mestrado, assim é que é. Formador tanto para empresas privadas como para cursos. Tu és também diretor da Leiria Business School. Já fui, sim. Já foste diretor na Startup Leiria. Enfim, nós vamos explorar esse percurso passo a passo. Por isso, Vítor Ferreira, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado, é um prazer estar aqui convosco. Eu não sei se estou a anos de luz, vocês aqui estão a fazer um excelente trabalho e estão de parabéns, por isso eu acho que isto é uma aprendizagem mútua, porque é uma daquelas coisas que tu disseste, ok, eu sou professor, mas uma das coisas que nos faz ser bons professores é percebermos que nós podemos aprender com os alunos e que a relação não é unívoca, mas é uma relação bilateral e que tu tens à frente pessoas com quem vais aprender alguma coisa. Possam ser novos, não é? Como o nosso Ruben ali, foi meu aluno. Podem ser mais velhos e aí sim é muito giro dar formação a pessoas que são empresários e gestores e tu aprendes histórias fantásticas de vida. E essa relação é uma relação de aprendizagem. Isso, no fundo, construiu-me como pessoa, não é? De ser professor e formador desde 2002 acaba por me trazer uma riqueza muito grande. Boa. Como é que, fico curioso, o que é que tu planeaste para a tua vida, agora há 20 e tal anos atrás? Tu planeaste ser professor ou planeaste fazer este caminho em que cada vez entrosavas mais com o mercado empresarial? Essa é uma questão muito interessante, eu não planeei caraças. Basicamente, eu vou-vos contar a história de como é que eu vim parar ao Politécnico de Leiria. Foi muito interessante. Eu tinha acabado a Faculdade de Economia em Coimbra, estudei Economia. Porque eu sempre quis ir para a Economia ou Gestão, porque a minha família é uma família de empresários, ou seja, microempresários. Toda a gente, como tu dizias, toda a gente teve um negócio, uma mercearia, um talho, um café, restaurantes, peixarias, tudo na minha família existe. Okay. E no fundo havia ali qualquer coisa que me dizia, ok, quero ir para a Economia, quero ir para a Gestão, é uma área que me apraz e que eu gostei bastante. Curiosamente, a última disciplina que eu tive no curso, que eu gostei muito, chamava-se Economia e Gestão de Inovação, que acabou por ser a minha área, depois de mestrado, e depois de doutoramento, e depois de investigação, também ligada ao empreendedorismo. Bom, mas resumindo, quando eu saio da faculdade vou, como todos os gajos de economia, trabalhar para um banco. Eu estava num banco, na Caixa de Crédito Agrícola, na altura em Coimbra, que não faz parte da Caixa de Crédito de Leiria, que é que está à parte, e tive ali uns 6 meses muito chatos na minha vida, portanto eu tenho que dizer pensaste isto não é para mim. Exato. Eu não sei, eu fazia aquela coisa também da minha geração, tentava ficar até mais tarde, ter tarefas desafiantes, perguntar ao pessoal mais velho o que é que eu podia ajudar, nada, tipo, não sei o que é que estou aqui a fazer. E de repente uma colega minha, que já era professora aqui no Politécnico, disse, olha, posso enviar o teu currículo para o Departamento de Gestão e Economia? E eu, podes. E então
passado um mês, eu vim aqui a uma entrevista com o professor Eduardo, que agora é minha presidente na Startup Leiria. Pá, e na altura disseram qualquer coisa como salário, eu no banco estava a ganhar tipo muito menos, e eu, ok, fixe, vou ser professor. E vim para a Leiria, saí do banco, depois tive outras ofertas, mas comecei a gostar muito de dar aulas, e achei, ok, vamos ter esta carreira académica gira. E depois há uma coisa interessante, que é naquela altura... É um desafio muito grande, porque tu vais dar aulas a pessoas que estão mais ou menos na tua idade, portanto, em 2002. Sei bem o que é. E esse desafio é muito grande. Tive que estudar bastante. Eu preparava muitas aulas, hoje preparo muito menos do que acontecia nessa altura. Pré-Bolonha, certo? Sim. Okay. Eu estudava muito, preparava muitas aulas, mas o facto de ter um horário de 12 horas, não é? Preparas as aulas, mas dava-te uma liberdade que nós dificilmente temos numa profissão das 9 às 6 ou das 9 às 5. E eu gostava muito disso. E gostei muito de aprender para depois poder ensinar outras disciplinas. Depois automaticamente entrei no mestrado no ISEG, um mestrado em Economia, Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde várias gerações da área de inovação, professores da área... Logo a seguir, sim, tu terminaste o mestrado em 2006, certo? Yeah, sim. Isso, okay. E gostei do mestrado, depois a seguir fui para o doutoramento e eu gostava da parte de inovação e de estudar. E depois estive lá fora também, em algumas escolas de doutoramento europeias. E a questão de ser professor e investigador, pelo menos até acabar o doutoramento, foi uma coisa que me ocupou e que eu gostava bastante. E tinha amigos em toda a Europa, há bocado estávamos a falar disso. Muito interessante. Mas há uma altura em que tu dizes assim, mas ok, pode ser um bocadinho mais, porque há muita investigação na área da gestão que não serve para nada. A gestão, num dia bom, pode ser uma ciência, normalmente não é. E a economia também não vamos ter essa discussão, vai demorar uma hora, que é no podcast, o que é uma ciência, o que é que não é uma ciência. E nós gostamos de dizer a ciência da gestão, a ciência do direito. A minha mulher é da área de direito, portanto, eu não acho que seja uma ciência, ou seja, não passam o teste da falsificação, ou não há uma aplicação do método científico. E aí há muita investigação em gestão que não serve para nada. Tu achas que essa investigação na área da gestão, ou seja, a parte académica da área de gestão, está muito longe daquilo que é a realidade dia-a-dia das empresas? Sim, imagina, de 1000 papers que tu fazes, que tu estudas uma empresa ou alguma coisa, há um que vai ter uma utilidade prática, ou seja, e então tu começas a sentir, como eu comecei a sentir, um vazio. Não quer dizer que os meus colegas fazem trabalho super válido, não é? E descobrem e investigam, mas eu acho que a maior parte das coisas ou não tem utilidade ou não chega ao mundo da prática. Não é? Mas não achas que isso é um problema genericamente na academia? Atenção, a investigação nunca há de ser um problema na academia, mas nós sentimos o mesmo na área do direito. É extremamente útil a quantidade de papers que existem, mas se tu tirares utilidade prática para o dia-a-dia das empresas e dos cidadãos, há um paper em cada 100 que tu dizes isto efetivamente vai se repercutir em alguma coisa prática. Portanto, eu acho que acaba por ser um problema da academia em geral, não? Eu acho que é um problema mais das ciências sociais, porque é mais fácil tu, numa biologia, numa área de ciência clássica, numa química, tu descobres uma nova formulação, uma nova molécula, ou mesmo numa engenharia, tu até podes descobrir uma nova forma, como no outro dia estive a falar isso com um empreendedor, de um novo tipo de molas para prender os lençóis na cama do hospital. Ok. É uma coisa pequenina, mas é uma coisa que tu sentes que pode vir a ter alguma utilidade prática. Nas ciências sociais, nós temos um método muito descritivo, ou seja, nós passamos muito tempo a descrever o mundo, a tentar perceber como é que o mundo funciona, as empresas funcionam, mas depois a verdade é que a maior parte dessa investigação não serve para melhorar a performance da empresa. Porquê? É um problema nosso, é um problema mútuo, não é? Porque quantos gestores ou empresários vocês conhecem que, para além de ler aqueles livros tradicionais que eu chamo de literatura de aeroporto, sobre gestão,
não é? Tipo, que é a vida do, sei lá, do Elon Musk, ou a vida do Bill Gates, Steve Jobs, XPTO, ou a empresa XPTO, ou como ser feliz em, não sei o quê, o rato roubou o meu queijo. Sim. Ok. Mas são livros fixos, mas quantos leem livros com mais hard science na área da gestão? Não é? A maior parte não leem, não é? Eu, por acaso, já tive em conferências, por exemplo, uma das minhas áreas de investigação, para além da inovação e empreendedorismo, é a gestão do conhecimento, knowledge management. Eu, por acaso, estive em conferências onde havia, por exemplo, malta da BP que trabalhava em gestão de conhecimento ao lado dos académicos. Isto porque a BP é uma empresa muito grande, ou outra empresa, sei lá, podia ser uma outra empresa muito grande, tem capacidade de mandar a malta, vamos mandar alguns dos nossos gestores para uma conferência académica para eles irem aprender um bocadinho ou ouvirem as novas tendências. Uma empresa pequena ninguém faz isso, não é? Claro. Tipo, Não, porque em Portugal nós temos micro e pequenas empresas, ninguém. nomeadamente um gerente, não é? E alguém que começou no empreendedorismo quase por acaso, e que é empresário quase por acaso, que não tem sequer formação de gestão. E lá está, o que lhe chega a ele é o tal rato, como é que é, do meu queijo? Quem roubou o meu queijo. E esta parte mais académica, lá está, também por aquilo que nós falamos no início, está tão distante a realidade que ele vê na sua empresa que acaba por não motivar também ler ou estudar sobre esse assunto. A palavra gerente não podia ser pior escolhida para a maioria das pessoas que são responsáveis legais das empresas, que não gerem absolutamente nada. Não é? Isso dá tu disseste há bocado, na minha apresentação, eu fui diretor da Leiria Business School durante 7 anos, desde a sua criação, onde fizemos benchmarking com escolas de negócios lá fora e tentámos muita coisa durante os 7 anos que eu estive lá. Mas uma das coisas que nós sabemos é que o grau de profissionalização da gestão em Portugal é muito baixo. Ok? E vem dos 99,7% de micro PMEs que nós temos, não é? Isso é uma estatística real? Ou... Real, é 99,7%? Sim. Uau. O que em si não é pior, não é mau em relação a outros países, porque a maior parte dos países tem à volta de 99, 98 PMEs. Okay. O problema é que tu tens à volta de, se não me engano, 89 ou 90 de empresas com menos de 10 pessoas. Essa estatística é que é má. Okay. A percentagem de micros que nós temos é que é má. E não temos muitas PMEs grandes, como há na Alemanha, como há noutros países, ok? Portanto, isso é um problema que nós não temos, ok? Temos muitas PMEs pequeninas ali, nos 50, 100, 150 pessoas. Eu tenho uma teoria para isso, que é mais ou menos uma espécie de microcefalia administrativa, que é o número de pessoas que o empresário consegue controlar, como tu dizes, com relações pessoais. Ou seja, tenho o meu primo aqui, tenho aqui o meu irmão, tenho aqui o meu filho, e eu tenho e consigo controlar até mais ou menos 100, 200 pessoas. Sim. É o máximo que isto vai crescer. Sem profissionalizar. As pessoas que eu tenho confiança podem fazer quase subgerentes, não é? Responsáveis por, até onde é que consigo chegar? Às 150, 200. E depois a partir daí tens de ter uma gestão profissional, com ferramentas profissionais e por aí fora. E se tu não fizeres essa passagem, normalmente não consegues ir para as 200, 300, 400, 500, 600, 700 pessoas. Mas isto é uma teoria, nunca provei cientificamente, mas é apenas uma até porque uma para a teoria. realidade de Portugal, uma empresa com 150 pessoas, na minha ótica, já não é uma empresa pequena. Não, pois Exato. O código pode dizer que é uma empresa pequena, mas eu olho para ali e vejo uma grande empresa com um grande empresário. É verdade, sim. O problema é aquelas tais com menos de 10 pessoas. E aí, a qualidade... Há um estudo de alguns anos atrás, da Deloitte, dizia que a qualidade da gestão é muito má em Portugal. E isso tem a ver um bocadinho com essa falta de profissionalização da gestão, que significa que o pessoal não leu o livro de literatura fácil ou complexa, mas também não frequentou nenhum curso de gestão para empresários. Portanto, a gestão é feita por feeling, ok? Para palpação. No limite, há um ou outro empresário que vai usar uma ferramenta de gestão, que atenção, que vieram da academia, por exemplo, vamos imaginar uma análise SWOT, uma matriz BCG, isso veio da academia, ou seja, o problema é que são poucas as coisas, não é, que passam da academia para a prática, não é? E eu tive uma aluna que fez uma tese de mestrado sobre... Na verdade, eu já tive mais de 80 ou 90 orientantes. Eu pedi uma aluna. Mas doutoramento menos, mas só tive 2. Mas a de mestrado tive 80 ou 90. E ela foi ver, em Portugal, fez uma amostra com 60 mil empresas, quais são as ferramentas mais utilizadas de gestão. E a mais utilizada, que é a SWOT, basicamente.
Mas é fixe. O papel e a caneta. Porque eu acho que é das piores ferramentas que existe, porque é provavelmente um achismo, não sei se vocês alguma Não vez diz pensaram. grande coisa, não é? É? A análise SWOT não diz grande coisa. Não, o problema é, ok, oportunidades e ameaças, qual é o grau de probabilidade de elas acontecerem e o impacto? Uhum. A maior parte das pessoas não mede, ok? Portanto, há uma incerteza, não é? E tens de ter em conta se este acontecimento pode ter mais ou menos probabilidade e qual vai ser o impacto no meu negócio. Pontos fortes e pontos fracos. O nosso ponto forte da PIA é a imagem. Ok, diz quem? Exato. Sim. Exato. Ou senão, o que é que nós vamos fazer com isso? Mediste? Também não diz o próximo Também passo. não diz o que é que vais fazer, mas Sim, tentamos sim, na parte claro. O que é um ponto forte e um ponto fraco? Tem que sempre Sim. ser medido, não se Exato. pode gerir o que não se pode medir, e tem que ser quantificado e depois avaliado em relação à média do setor, ao pior e ao melhor. Sim. E tu descobres, olha, nós temos, por exemplo, um índice de reconhecimento de 7 em 10, ou de recall, aquela coisa de quantidade de pessoas que, se tiveres que apontar 3 empresas da área, X vão dizer PA. Ok. E nós dizemos assim, 7 é bom. Não. Imagina que a média do setor é 8. É mau. É um ponto fraco. Claro. Claro. E que o melhor do setor tem 9. Então tens de fazer benchmarking. A maior parte das empresas não faz. Eu acho que a análise SWOT faz mais sentido quando tu estás a começar a pensar um negócio do que propriamente a gerir o negócio. Porque Eu acho que é o momento em que tu te posicionas, Sim. é o momento em que tu avalias mais. Mais o mercado, pelo menos as análises SWOT que Eu nós acho que sempre fizemos. faz sempre sentido no a início. qualquer momento, mas acho que mais do que a análise SWOT, o que é que tu fazes a partir daí? Pois é isso. Sim. Sim. É definir a tua estratégia. Mas a análise SWOT até pode fazer sentido se ela for feita com esta medição que eu estou a dizer. Ou seja, Claro. se tu fizeres o benchmarking, se tu descobrires de facto uma coisa é um ponto forte ou um ponto fraco, se tu descobrires uma oportunidade ou uma ameaça tem mais ou menos probabilidade de impactar e qual vai ser o impacto, se tu fizeres do ponto de vista científico, ela vai ser útil. Mas não há quase ninguém que faça isso. Claro. Portanto, É como não. na política, há muita percepção, não é? Exato. Dizem-me as pessoas na rua. Não é? Nós tivemos uma pessoa que fez isso, foi o Cândido Costa no Centro de Desemprego. Pois foi, é verdade. Nós tivemos o Cândido Costa no último evento do PA Summit. Ele estava-nos a contar que ele esteve no Centro de Emprego e lá tinha algumas palestras também sobre esta parte, a parte da formação, e falaram sobre a análise SWOT. Ele, não sabia isto? E depois foi convidado, penso que seja o Porto Canal, e ele estava a comentar e disse, vamos fazer uma análise SWOT à equipa. Ele não sabia o que é que havia de dizer, era a primeira vez que estava a comentar. Estava nervoso. Eu tinha ouvido, a ver lá. Tinha ouvido aquilo de manhã no centro de emprego. Vou aqui lá à tarde para o Porto Canal. Vamos fazer uma análise SWOT. E realmente já foi algo diferente. Ninguém lá estava também à espera. Também ninguém conhecia o conceito. Por isso acho que é importantíssimo fazermos de vez em quando, mas a partir daí é o processo e as ideias e colocar em prática. Mas eu acho que o peso das gerações aí também se faz sentir, e tu conheces muito bem o mercado dos moldes, e que depois a seguir já queria tocar nesse ponto também, porque sempre se fez assim, ou eu sempre fiz assim, ou quando chegares à minha idade logo aprendes a gerir isto. Eu acho que isso tem um peso muito relevante, porque a nossa geração já dedica muito tempo a pensar em coisas, em métricas, e depois não há métricas iguais para todos os negócios, ou até pode haver métricas iguais, mas com relevâncias diferentes entre negócios. Na nossa área, no jurídico, nós pensamos em coisas que na maioria dos negócios não faz sentido nenhum. E na maioria dos negócios há métricas que para nós não fazem sentido nenhum. E essa adaptação entre negócios começa a acontecer hoje com uma nova geração, que é normal, por novas necessidades, novas ferramentas, novas tecnologias, novo nível de informação, de partilha de informação, podcasts, etc. Mas a boa parte do tecido das PMEs, principalmente as microempresas que têm uma gestão, que têm algum tipo de antiguidade no mercado, têm um conflito geracional. Porque há poucos gestores, não na acessão objetiva da palavra, mas porque são os gerentes da empresa, a terem a disponibilidade para aprender as metodologias de gestão, a ter a ciência da gestão do seu lado, se é que é uma ciência. Da tua experiência, como é que avalias a capacidade das empresas para se aprenderem a gerir? Há disponibilidade daquilo que tu conheces no mercado? Tu vês os gestores das empresas disponíveis para reconhecer: eu tenho que profissionalizar tanto quanto possível a gestão da minha empresa, sendo uma frutaria com 2 pessoas ou uma empresa de moldes com 500 trabalhadores? Vês isso acontecer? Porque, atenção, uma empresa de moldes pode ter 500 trabalhadores e ser pessimamente mal gerida.
tem dinheiro, alavancou-se, pronto, está cheio de dinheiro, contratou pessoas, tem lá máquinas. Ou o negócio é logo se bom, está no Oceano Azul. Pronto, percebes? exatamente, está no Oceano Azul. Quando as margens são boas, toda a gente sabe gerir. Precisamente. Sim, exatamente. sim. Qual é a tua percepção? Nós temos uma opinião daquilo que conhecemos, mas tu conheces milhares de negócios. Havia Qual é uma a tua história visão? muito engraçada sobre. Antigamente toda a gente sabia gerir farmácias porque as margens eram enormes e havia pouca concorrência, então ninguém conseguia mandar uma farmácia à falência, não é? Portanto, era preciso ser muito mau para mandar uma farmácia à falência. E hoje já não é assim. Ou seja, Hoje já há farmácias insolventes. Exatamente. Ou Vendem seja, salvarás. E É como, isso ganhar, tem a ver com... é como ganhar a Liga Francesa com o PSG. Yeah. Tem a ver com a concorrência e com a necessidade de ter depois uma gestão mais profissional. Epá, há muitas empresas em que houve essa preocupação. Vamos profissionalizar a gestão, vamos mandar os nossos quadros para a formação. O próprio dono, empresário, que tem todo o seu mérito porque foi empreendedor, porque viu a oportunidade, porque é um grande negociador, a dada altura percebeu, não, é preciso saber mais, não é? E vou conhecer mais e aprender mais e vou rodear-me de pessoas que são ainda melhores do que eu. Porque isto é um segredo, que é escolher pessoas que são melhores que eu, é um segredo de fazer um grande negócio. Sei lá, uma boa empresa, um bom exemplo disso é a SOCEM, por exemplo. Não é? O Luís Febra hoje, que é presidente da Nerley, fez todo esse percurso, profissionalizou a gestão, ele próprio investiga, ele próprio foi também estudar, e a SOCEM cresceu bastante, não sei se vocês repararam, É uma pessoa nos últimos anos. interessantíssima, o Luís Febra. E eles cresceram bastante, mas houve muita gente que não fez isso. E as empresas fecharam ou foram vendidas. Da concorrência direta. Sim, por causa daquilo que tu disseste, ou seja, porque não se quis profissionalizar a gestão, ou quando se quis foi tarde demais, e os filhos já não estavam, provavelmente, na altura certa de terem uma carreira na área da gestão. E também por causa daquela coisa muito nossa, que eu acho que é portuguesa. Eu tive uma estagiária, o pai tinha uma empresa de transportes em Ancião, e ela tirou o curso de gestão, e tirou depois também o mestrado comigo, depois foi a minha estagiária. E o pai não queria que ela mexesse no negócio, porque achava que ela não sabia nada de gestão. Isso são coisas lá da escola. Tu não sabes nada disso. Vai pintar um caderno. Exatamente. Isso é dos livros. Isso é dos livros, sabes nada disto. E ele, ou seja, nem sequer deixava que ela se imiscuísse um bocadinho para perceber como o negócio funciona. Porque, por um lado, há a parte científica que ela pode adquirir no mestrado ou na licenciatura. A parte prática, como tu disseste, vai mudar muito de indústria para indústria. E há coisinhas, não é? Que aquele conhecimento tácito que é necessário aprender fazendo, e que tu só vais aprender, não é? Os segredos do trade, não é? Tu só vais aprender se estiveres lá com o teu pai para perceber um bocadinho como é que é negociar com aqueles fornecedores, ou como é que é. Que há coisas que nós não conseguimos ensinar, não é? Nós, na universidade, no ensino superior, ensinamos a base do conhecimento, ensinamos uma linguagem para tu ires trabalhar. É uma base que tu constróis, vais construir tudo o resto. Eu estou-te a dar há uma linguagem no direito, vocês aprenderam. Verdade. Há uma linguagem da gestão, há uma linguagem da contabilidade. É base. Eu dei-te a base. É como tu aprendeste a ler e aprendeste matemática na primeira classe. É base. E depois vais para o mundo do trabalho, constróis sobre essa base. Eu não posso, como os empresários costumavam-me dizer, os miúdos que vêm lá da STG não sabem nada. Não sabem nada porque é normal, porque eles só sabem o básico e vão aprender dentro daquela empresa. É verdade. Sabem teoria, por assim exatamente. dizer. Porque essa tal filha, a filha do empresário, que eu muitas vezes vejo é que eles afastam-nos da administração até uma determinada altura que se apercebem que estou a ficar velho, alguém vai ter que agarrar nisto. Exatamente. E se calhar o filho já envergou para outra carreira, Exatamente. está completamente distanciado daquilo que é aquela realidade e depois, mesmo que entre naquele circuito, né, ele vai ter que aprender tudo em 2-3 anos. Exato. Quando na verdade já podia ter 15 ou 20 anos de experiência. Exatamente. E essa parte teórica é importantíssima ser dada na escola, mas ninguém te ensina como negociar com um fornecedor, como cobrar. Como cobrar. Porque no final eles vão ser pessoas com pessoas. Quem são os parceiros de confiança, quem não são. E se ela não pode, se o pai a está a afastar, não é? Ela nunca vai ter, como tu dizias, esse conhecimento tácito da profissão e vai ser tarde demais quando ela lá chegar. E eventualmente ela não vai conseguir. Mas também acho importante, porque vejo isso em alguns empresários, que colocam os filhos na posição mais baixa que tiverem da empresa. Eu acho que isso é muito importante. Porque à medida que eles vão crescendo, vão também crescendo dentro da empresa, e no dia que eles vão chegar à administração, porque naturalmente é o caminho que vai ser feito, eles sabem como é que as coisas processam lá em cima.
lá em baixo, neste caso. Se eles Isso é entrarem importante, logo sim. para a Chão administração, de fábrica, não é? Mas- não vão ter noção daquilo que se passa Mas tens lá de em ter baixo. atenção que aqui na região aconteceu, às vezes acontece isso, ou seja, tu puseste o teu filho a trabalhar e fizeste bem porque ele vai perceber qual é toda a cadeia de valor do molde, como é que se faz, os segredos, blá blá blá, como é que as pessoas trabalham em determinadas áreas, isso vai lhe dar muitas capacidades, mas depois não meteste o teu filho a aprender gestão. Pois. Sim, estou a falar em simultâneo. E Já isso agora, é que as ser duas gradual. coisas são importantes, porque depois ele fica maluco por máquinas, mas não sabe nada de gestão. Sim, sim. Conclusão, Só façam perceber. 2 filhos. não é? Exatamente, o gajo adora CNCs e CADs e não sei o Sim, quê, sim, sim. e construir motores e fazer moldes, mas depois não sabe nada de gestão, então tens de fazer as duas coisas. Ok. Exato. Falamos sobre moldes. O que é que se passa com a área dos moldes? Ui. Isto porquê? Há anos que nós ouvimos dizer que a área dos moldes está muito má, despediram X pessoas, ou a área dos moldes está muito boa, andam a pagar horas extra que nunca mais acabam e a fazer sábados e domingos. O que é que Deixa-me se só passa com os fazer aqui uma moldes? ponte. A tua tese de mestrado foi precisamente a comparação entre o setor dos moldes em Portugal com o setor China. com a China. E depois ainda tiveste mais uns papers nesse sentido, portanto tu conheces profundamente. E aqui ao lado temos a Marinha Grande, Sim. que é um grande, e a Maceira, que são grandes polos industriais na área dos moldes. Eu conheço bem porque sou da Marinha Grande e tenho boa parte da minha família a trabalhar na área dos moldes. E eu tenho esta opinião que não é fundada em dados, é em achismos, de que a Marinha Grande é um microclima, uma microeconomia em que o salário médio da Marinha Grande provavelmente é muito superior ao salário médio nacional. Porque tu tens qualquer pessoa, independentemente da escolaridade, a trabalhar numa fábrica, faz um sábado e meia dúzia de turnos e leva 1.300 a 1.400 euros para casa. Ainda assim, o que nós vemos, e lá está, é daquilo que nós vamos ouvindo e que amigos falam connosco e familiares, a gestão de boa parte das empresas de moldes é definitivamente fraca. O que é que se passa e porque é que nós estamos sempre neste limbo? Ou está tudo desgraçado ou está tudo muito bem? O que é que se passa? Quando eu dava a introdução à gestão, eu dizia aos meus alunos que nós podemos dizer 90% das respostas que vocês disseram má gestão está certo, já tem a cotação. Mas eu acho que é um bocadinho mais complexo do que isso, ou seja, tu tiveste várias gerações da indústria de moldes na Marinha Grande. Eu acho interessante, aqui entra na teoria da inovação, mas eu vou fazer uma história muito curta. Porque é que nós temos uma indústria de moldes? Porque há 200 e tal anos, a Marquês de Pombal deu um alvará para abrir, os irmãos Stephens abrirem uma fábrica de vidro na Marinha Grande. Não é? E essa fábrica de vidro fazia sentido na Marinha Grande por razões que nós chamamos, no fundo, razões materiais. Neste caso, tem a ver com o facto dos inputs, areia e madeira, estarem disponíveis de forma relativamente fácil. Porque, ok, o que é que eu preciso? Grandes fornos, madeira, fundir a areia para fazer vidro. O vidro era superado, não é? Portanto, aquela fábrica funcionou como uma escola, portanto, era a fábrica-escola dos irmãos Stephan, e depois houve mais vidreiros a nascerem na Marinha Grande. Mais tarde, no final do século XIX e início do século XX, o vidro passa a ser feito em moldes de madeira. Se fores ao Museu da Marinha Grande, vais ver esses moldes, vezes, não é? sim, é verdade. E, de repente, percebeu-se que, ok, já não é preciso superar, podemos ter um método de fabrico que é mais escalável, que é mais rápido, através desta coisa que é o molde, não é? Então, houve empresas na Marinha Grande que começaram a fazer moldes para vidro, não é? Mas depois houve uma primeira empresa, chamada Aníbal H. Brandes, que faz parte do grupo Iberomoldes, que decidiu, ok, esta coisa dos moldes é gira, mas há assim, aqui uma cena que nasceu nos Estados Unidos, chamada plástico, que também precisa de moldes. E foi daí que vieram os primeiros ferramenteiros. Ser ferramenteiro era uma coisa que demorava 9 anos. 9 anos de treino, para seres um bom ferramenteiro. Pensa, é pegar num pedaço de aço, maquiná-lo, antigamente não tinha CNCs, ok? Maquiná-lo para saber quais são os canais onde vais injetar o plástico para depois teres aquela forma. E antigamente não havia CAD, as coisas eram desenhadas à mão. Portanto, o conhecimento tácito da indústria de moldes era brutal. O que é que acontecia? Estavas 9 anos a treinar para ser ferramenteiro, aprendias a fazer moldes, davas ao slide e abrias a tua própria empresa. Claro. Então nasceu este cluster, porque as pessoas Sim. aprendiam, tinham o conhecimento tácito, pensavam, eu posso abrir a minha própria empresa, e abriam. E depois, esta geração, uma geração fantástica, não é? Porque eu trabalho com empreendedorismo, já lá vamos a essa parte, mas a Marinha Grande é uma terra e Leiria é muito fixe, porque a indústria e os empreendedores vieram antes de tudo o resto.
que é ao contrário do resto do país. Portanto, o pessoal ia vender moldes, é verdade, aquela figura do empresário que ia vender moldes para os Estados Unidos sem saber falar inglês e que ia com uma mala... Uma curiosidade aí, na Marinha Grande é muito comum em termos urbanísticos tu veres uma moradia e uma pequena fábrica ao lado, uma garagem transformada, é muito comum em termos urbanísticos, mas porquê fábricas espalhadas por todo lado? Provavelmente vem daí. O pessoal saía, abria, metia uma máquina, um torno na sua própria garagem e abria uma empresa de moldes. E essa foi a primeira geração. Depois há uma geração dos anos 70, 80 que já tem a ver com CNC, com CAD, que veio revolucionar um bocadinho e que veio também com o boom da Comunidade Económica Europeia, que fez com que os moldes portugueses fossem muito competitivos em termos de preço, em termos de posicionamento geográfico também, já com alguma engenharia, e isto fez com que muitas das empresas se modernizassem e nascesse um novo cluster de empresas mais focadas em engenharia. E havia muita procura. Os clientes vinham ter aqui, tu não precisavas de vender. Imagina, isso é fantástico. Eu adorava ter uma empresa onde não é preciso vender, os clientes vêm. Tu abres a porta e tens uma fila à tua espera. Isto é fantástico. E havia clientes da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, por aí fora. Portugal era barato do ponto de vista de recursos humanos. Nós fazíamos bons moldes, porque conseguimos transportar aquele conhecimento tácito depois também para a parte de engenharia. Fantástico, ok? E aproveitar os fundos, não é? Porque muita gente aproveitou. Ok, agora é este dinheiro da União Europeia, vou comprar, ao contrário dos gajos que compraram jipes e depois não plantaram os girassóis que era suposto, estes gajos, esta geração, fez mesmo, ok, vou comprar uma máquina de CNC, vou comprar uma máquina, vamos comprar computadores para fazer casa. Ou seja, eles investiram muito bem. E a indústria tornou-se, como vocês sabem, bastante grande. Somos o 7º maior fabricante de moldes do mundo, 7º ou 8º, bastante competitivo. Entramos nos anos 90, 2000, torna-se muito mais engenharia de produto do que outra coisa qualquer. Continua a haver alguma competitividade, menos preço, porque depois vem a história da China, não é? E a China, tudo o que investiu, fez com que fizesse escala muito grande. E porquê é que Portugal conseguiu continuar a ser um dos principais players de moldes do mundo? Porque um molde é um produto único, não há economias de escala. Já pensaram nisso? Pois é. Ou seja, eu posso continuar a competir porque não há economias de escala. Cada molde é uma peça. Certo. Se a coisa for produzida em massa, um chinês abre uma fábrica com 1000 pessoas, com um salário, estamos a falar dos anos 2000, super baixo, ninguém consegue competir em termos de preço. Portanto, o que os chineses tiveram que fazer foi muitas empresas de moldes, eles criaram uma cidade só para fazer moldes. Uau. Sim, muitas empresas de moldes, aprenderam a fazer moldes, muitos maus ao início, depois cada vez melhores, ok? Mas demorou algum tempo para que a China fosse competitiva do ponto de vista da indústria de moldes. Mas isso bateu ali numa crise que houve, uma das primeiras crises agora dos anos 2000, na indústria de moldes. Fast forward, as grandes empresas começaram a ter cada vez mais poder sobre os fornecedores de moldes. Há muitos fornecedores em todo o mundo. E tu tens que, basicamente, chega um OEM ou uma Stellantis desta vida, vem ter contigo e diz: eu quero o molde a este preço, nesta data. E tu não tens alternativa. Que é completamente ao contrário dos anos 90, em que tu dizias: eu entrego-te o molde a este preço quando quiser. Exato. E isso já não existe. E isto e só te pago daqui a 6 meses. E isto é o contrário da gestão dos moldes nos anos 90, em que o gajo pagava logo e tu tinhas esse dinheiro, tinhas cash flow, tinhas tesouraria e dava-te capacidade para desenvolver o molde, dava-te tempo, etc. Não. Agora o ónus da tesouraria foi posto nos pequeninos, nos fabricantes de moldes. Ok? Hoje em dia a coisa complexificou ainda mais, não é? Muita concorrência à escala global, muita facilidade porque, CAD, robôs, células de produção, tornou-se muito mais fácil fazer moldes do que antigamente, ok? Portanto, já não há aqueles 9 anos. E isto colidiu com uma tempestade perfeita na Europa, que foi a miopia dos fabricantes europeus, Stellantis, BMW, Mercedes, etc., desta vida, em relação aos carros elétricos.
E então o carro elétrico tem 90% menos peças que um carro de combustão normal. E há uma coisa em inovação que nós chamamos o dilema do inovador, que é um livro muito giro do Clayton Christensen, que já faleceu. E eles não perceberam que isto era uma mudança de curva tecnológica, não é? Como a Tesla percebeu, o Elon Musk percebeu. E eles deixaram-se estar muito tempo na curva anterior, a curva do motor de combustão, em vez de saltarem para a nova curva. Os chineses aproveitaram a nova tecnologia, nova que não é nova, porque havia carros elétricos em 1890 e tal, mas os chineses aproveitaram do género, ok, portanto, há aqui estes gajos da tela, estão muito bons, mas os europeus não estão a fazer nada, então, olha, vão fazer uma transição lenta com carros híbridos, nós vamos all-in nos carros elétricos e vamos ser os principais players do mundo nesta área. De repente, a quebra foi brutal nas vendas das empresas europeias. E de onde é que vêm os moldes das empresas europeias? Era daqui. Okay. E a nossa indústria estava super concentrada na indústria automóvel. Ok, a aeronáutica, appliance, médica, houve quem fizesse muito inteligentemente a mudança, um pivô ou uma diversificação da área automóvel para a área da saúde, que foi muito inteligente. Outros em moldes de grande dimensão, etc., coisas importantes. Quem se manteve só na área automóvel hoje em dia está com muitos problemas ou já fechou. Okay. Porque não há explicação. Não há. E isto tem a ver com uma miopia dos decisores alemães, mas também cá tu como gestor devias perceber que não podes estar all-in só num cliente. Tu não podes ter aquela regra de Pareto, ok? Estás lixado, tens 80% da faturação num cliente. Esse cliente é a Stellantis ou o grupo Volkswagen. Certo. O grupo Volkswagen vai abaixo, sim, estás lixado. Fechas amanhã. Yeah. Mas a história é um bocadinho mais complexa, ficávamos aqui toda a manhã, porque depois mesmo um carro elétrico é um computador como aquele com rodas, não é? Portanto, claro. É um bocadinho... quando tu saltas de uma curva S, de uma curva tecnológica para outra, aquilo que são as competências centrais são diferentes das anteriores. O que é que faz um bom fabricante de carros elétricos? Tem que dominar as baterias e tudo o que é IT do carro, que vai otimizar o carro. Ok, há a produção do chassi, na mesma, dos estofos, etc. Mas ok, tu tens uma cadeia de valor para isso. Aliás, o chassi até é diferente, porque na verdade tens aquele chassi monopeça, não é, como tu tens no Tesla, que os carros anteriores não tinham. A curva anterior, basicamente, era centrada em fazer bons motores de combustão, e depois, obviamente, o IT foi entrando devagarinho. Não é? Mas um Tesla ou um BYD é um computador com rodas, tu tens de dominar toda a parte da IT. É IT, quase tudo. E a Tesla percebeu isso, ok, baterias... Eu detesto o Elon Musk, mas adoro o Elon Musk do ponto de vista do que ele fez na Tesla. É super inteligente. O que o gajo fez? Vamos entrar no mercado. Vamos entrar no mercado para aquilo que nós chamamos os pioneiros. Então, ele fez o Roadster. Séries pequenas. Aquilo que ele aprendeu no Roadster, nas baterias, agora vamos fazer um carro para aquilo que nós chamamos os Early Adopters, que é uma parte da população, que são 6% da população, são caracterizados por ter rendimentos acima da média. Curva, né? Sim, a curva de Rogers. Ok, modelo S. Mas já temos que produzir mais. Porque é que nós temos boas baterias, sabemos fazer carros, temos IT, mas não conseguimos produzir carros em massa. Aí ele fez uma parceria, esta história é fantástica, com a Toyota, para montar a primeira Gigafactory nos Estados Unidos. Porque eles só lhes faltava era saber fazer carros. Porque eles sabiam produzir carros, não é? Eles sabiam fazer carros, sabiam IT, sabiam baterias, falta saber produzir em massa. Estupidamente, a Toyota ajudou-os a fazer a Gigafactory em troca de uma série de patentes de baterias que nunca usaram. Porque, lá está, a miopia da gestão. Porque eles acreditavam que o futuro era o hidrogênio, não é? Okay. Então nunca usaram aquelas patentes. A partir daí, a parte que faltava, que era produzir carros em massa, a Tesla adquiriu. Então passou do S para o 3 e inundou o mercado. E passou de estar no down market para o up market. Okay. Quando o entrante consegue chegar ao up market, é quando os concorrentes de repente percebem, se calhar há aqui alguma coisa. E aí tu tens de correr atrás do prejuízo, tens de desenvolver competências centrais que podes não ter
para ser competitivo. Por exemplo, vou-vos dar vários exemplos. Kodak. O que é que eles não tinham? Era uma grande empresa de filme. Não faziam boas máquinas. A Kodak inventou a fotografia digital, não sei se sabem disto. Sim. Então, mas só que eles nunca acreditaram e deixaram aquele nicho para aquelas empresas japonesas, não é? Que depois acabaram por vir do down market para o up market. O que é que eles precisavam de fazer para competir? Fazer boas máquinas. Eles não sabiam fazer boas máquinas. O modelo deles de negócio era vender máquinas e filme a toda a gente. Porque a margem no filme era brutal. Era uma empresa química, não era uma empresa digital. Não teve tempo para se tornar uma empresa digital. Nokia era uma empresa de telecomunicações, de eletrónica. Okay? Tinha sido uma empresa antes de appliances, madeira, sapatos de borracha, não sei se sabem essa história, é muito engraçada. E o que é que... Há uma curva, não é? Há o iPhone, e vocês veem, o entrante vem de que área? Vem da área de software, vem a Apple. O que é que tu tens que saber fazer para fazer bons telemóveis? Bom software. O que é que a Nokia tinha? Péssimo software. Era o Symbian, eram milhões de linhas de código, péssimo software. Não foram a tempo de transformar uma empresa de eletrónica numa empresa de software. Foram à vida. O que é que tu estás a ver agora? Os fabricantes europeus. Duas abordagens. Temos de nos transformar numa empresa de software. Um carro é uma bateria com rodas. Duas alternativas. Não sei se sabem esta história. 3, na verdade. A Volkswagen seguiu um caminho muito pedregoso quando percebeu que estava atrasada, não é? Contratou 10 mil engenheiros informáticos. Já despediu uns 4 mil depois disso. Ok. BMW e a Mercedes tiveram uma ideia muito mais inteligente. Não sei se vocês sabem quem é que faz o software dos carros da BMW. É a Critical Software de Portugal. Okay. É feita em Lisboa. Critical Works é uma parceria, é uma joint venture entre a BMW e a Critical Software. Portanto, quem tiver um BMW, quem nos estiver a ver ou ouvir e tiver um BMW, o software é feito em Portugal. Muito bem. E é uma parceria porque eles perceberam que não tinham tempo para correr atrás do prejuízo e foram ter com alguém que tinha as competências centrais. E fizeram a joint venture. A Mercedes é a mesma coisa. Uma parte do software da Mercedes é feita em Portugal. Nas tais novas empresas que nós estamos a gerar e a ajudar na startup leiria. E esta é uma história muito interessante, muito longa, que te leva a perceber porque é que a indústria de moldes hoje está com dificuldades, não é? Porque os fabricantes europeus estão com eles próprios com dificuldades e não sabemos se todos vão sobreviver. E é normal, ok? Que se fores ver, as grandes empresas do mundo são todas americanas ou chinesas, nenhumas são europeias. E nós levamos por tabela, também porque nós estamos... Malta, desculpem estar a dar uma aula, mas é uma coisa muito chata. É interessantíssimo. O molde é muito fixe para nós temos muito orgulho. Tu és da Marinha Grande, eu estou cá há 24 anos, eu adoro moldes, eu adoro ver fábricas de moldes, eu adoro ver fábricas de injeção. Mas o gajo que está na Alemanha não quer saber do molde para nada. É verdade. Ele quer saber do resultado final e qual é a margem que ele quer. Eu estive com os tipos. Um dos nossos vice-presidentes hoje do Politécnico de Leiria, o professor Agostinho, é o fundador da Zipor, que é uma empresa que faz máquinas de corte de jato de água. Primeiro eles trabalharam muito na área do calçado, não é? E depois, hoje em dia, trabalha muito na área da pedra. É uma engenharia avançada, utilizada por todo mundo, é um grupo fantástico. Ele hoje é vice-presidente do Politécnico de Leiria. Mas ele contou uma história muito engraçada, que é que o filho está numa empresa muito grande, austríaca, acho que é austríaca, e ele perguntou, porque eles fazem máquinas, mas as máquinas também têm peças e por aí fora. E ele perguntou ao filho se sabiam de onde é que vinham os moldes. Eles, não interessa. Nós temos uma cotação, há alguém que está responsável pela parte de procurement e a gente, depois o molde aparece. Nós temos super orgulho, não é? Mas há um tipo que está na Áustria ou na Alemanha que nem sabe de onde é que vem o molde, não lhe interessa. É mais uma peça. Sim, ser China ou ser Portugal deve ser igual. Tipo, o que interessa é o preço e o prazo. Se há manutenção, se funciona, se é bom... o gajo não quer saber, não. Aquilo é um molde. É um molde que vai fazer uma peça, que vai integrar uma máquina. Há outras coisas mais importantes na cabeça dele. O molde está muito, muito amontante na cadeia de valor. Mas desta tua história tiram-se aqui algumas conclusões. Por exemplo, a Tesla continua a estar no upmarket, embora todas as quedas, teve uma quebra de 50% nas vendas, etc. Mas acabou de fechar uma joint venture com a Samsung.
e estão no upmarket. Portanto, eu também percebo quem se apercebe que está atrasado, como é o caso da Volkswagen, é difícil tu perceberes o que é que tens que fazer. E em quase todos os casos tu percebes que uma joint venture, uma parceria, chama-lhe o que quiseres, é a melhor solução por uma razão simples. O nível de investimento que tu precisas e o nível de tempo que tu precisas para desenvolver soluções internas vai-te aumentar ainda mais o teu atraso, e quando a solução que tu pensaste precisar chega, já é extemporânea. E essa solução, isto serve para todos os negócios, e faço essa reflexão até para o mercado nacional. O problema, tu dizes, não é nas PMEs, é normal termos 99% PMEs, o problema é termos tantas microempresas com menos do que 10 trabalhadores. Porquê? Tu, com 10 trabalhadores, tu não vais ter um departamento de marketing, um departamento de contabilidade, um departamento de recursos humanos, um departamento de investigação, um departamento de gestão. A única solução que tu tens é terceirizar todos estes serviços, o que te sai financeiramente muito mais caro. E para além disso, tu não vais ter, por muito que nós queiramos dizer isto, e nós temos muitos clientes avançados, tu não fazes parte da estrutura do cliente. Por muito que tu te envolvas com o cliente, tu não estás lá. Tu acrescentas tanto valor quanto podes, mas não conheces a dificuldade do dia-a-dia. E quando as empresas chegam a 100 trabalhadores, a 200, a 500, a 1000... tu já tens um nível, obviamente, de investimento muito grande, mas também tens um nível de autossobrevivência e autodesenvolvimento muito grande. Será que nós não estamos naquela primeira linha de praia em que a primeira onda é assustadora e não consegues passar da primeira onda? Porque parece isso, não é? Tu tens poucas empresas a 2 km da costa e tens quase todas só a molhar os pés. Porque tens esta dificuldade. E esta história que estás a dizer é muito interessante, porque nenhum de nós é Volkswagen, nenhum de nós é Tesla, nenhum de nós é BMW, mas temos estas dificuldades no nosso negócio. E para alguém que tem uma frutaria, está com dificuldade em entregar a fruta a tempo, ou melhor, pensa assim, como é que eu vou desenvolver o meu negócio? Entregar fruta. Eu não tenho carrinhas para entregar. Faz uma joint venture com uma empresa de entregas. Divide o lucro. Uma associação em participação, uma porcaria qualquer. Portanto, consórcio, que seja. Há aqui soluções, e acho que o consórcio, a parceria, o que seja, hoje é ainda mais relevante, porque hoje cada minuto passa mais rápido do que passava há 10 anos. Isso é uma reflexão a tirar. Tens razão, há uma questão da cooperação, pode fazer, obviamente que há problemas na cooperação, porque há custos de transação. Aquilo que tu disseste dá um prémio Nobel, porque há um senhor que estudou isso há 100 anos, chamado Ronald Coase. Tem a ver com os custos de transação e a forma como nós podemos internalizar. Eu dou uma disciplina de economia de empresa no ISCTE, e nós falamos disso de teoria de empresa, uma área que eu gosto muito, que são as decisões de internalizar ou não internalizar, e as vantagens que podemos ter ou as desvantagens. Mas nós, em cooperação, podemos... vamos ter alguns custos de transação, porque as coisas não estão internalizadas. No entanto, se a vantagem for superior, como tu acabaste de dizer, na cooperação, eu consigo obter ganhos superiores, faz sentido essa decisão de cooperação e eu ter e funcionar como se fosse uma empresa, embora haja um mecanismo que leva a que a cooperação possa ser mais ou menos ágil. Eu acho é que nós tivemos durante gerações um problema de cultural, porque as pessoas não gostam de cooperar. Apesar de ser... É giro, porque nas dimensões de Ofsted, Portugal até é um país coletivista, naquele sentido que nós gostamos dos vizinhos e gostamos de ajudar o outro, mas depois tu vais dizer ao empresário, vamos cooperar os dois para fazer isto. Sei lá, uma história aqui muito interessante com a empresa de cerâmica, que é a Arfai, em que começaram a cooperar com os concorrentes e construíram uma solução mais completa, e houve algumas empresas de moldes que também fizeram isso, mas foram poucas. Sozinho não consigo. Se eu cooperar contigo, vou conseguir. Se eu cooperar com a empresa de entregas, vou conseguir. E vamos ganhar a escala os dois. Só que, durante muitos anos em Portugal, o empresário tinha aquela coisa de... mas eu acho que é sozinho. Cultural, é mesmo pela questão do dinheiro. Não. Tu gostas muito do teu vizinho, até se calhar vão almoçar juntos, mas depois quando chega para pagar a conta, fica ali naquela coisa, vai, não vai. Estás a falar de cooperação. E se calhar entramos aqui no outro tópico, que é startup-leiria, e de que forma que ela também ajuda a cooperar com outras empresas. Vítor, começando talvez pelo início, como é que tu entras na startup-leiria? Normalmente subo o elevador. Tentar também resumir esta história, porque é uma história longa. Há muitos anos atrás, há mais de 20, foi criada uma incubadora em Leiria que se chamava IDD, depois mudou o nome para IDD-Net, cujo edifício era nos parceiros. Nós, em 2018, um bocadinho puxados pelo João Vasconcelos, falecido, criámos uma aceleradora que se chamava Startup Leiria, que nós carinhosamente chamámos Startup Leiria 1.0 agora,
em que o objetivo era só ser aceleradora de negócios. Duas coisas são diferentes. Uma aceleradora é uma incubadora, dá espaço e acompanha as empresas. Uma aceleradora tem programas de aceleração e depois manda as empresas rapidamente para o mercado. Nós achávamos que era necessário na região haver uma aceleradora, porque não havia esse espírito. E isto vinha tudo daquela onda que o João começou em 2012 com a Startup Lisboa, que depois o levou a um caminho fantástico e a construir a maior parte dos instrumentos que nós temos hoje ligados ao empreendedorismo. Eu entrei na Startup 1.0 não só primeiro como associado. Aliás, o primeiro diretor foi o Paulo Faustino. E eu primeiro entrei como associado, depois o Paulo saiu e eu fiquei como diretor da Startup 1.0. E na altura eu acumulava isso também com a Business School e com as outras coisas da minha vida. Também tenho uma empresa de sustentabilidade, etc. Sim, tinhas muito tempo livre. Exato. E depois veio o Covid e nós percebemos uma coisa gira, que é, Leiria é muito pequeno para não cooperarmos, para não parar a aceleradora e a incubadora não se juntarem. Então fizemos uma coisa inédita, que não é fácil do ponto de vista do direito, que foi uma fusão de duas associações. Engraçado, não é nada fácil. Não foi muito difícil. E nessa fusão, nós ficámos com o NIF mais antigo, com o capital da estrutura mais antiga e com o nome mais moderno, que é a Startup Leiria, que embora hoje não seja perfeito. Porque há muitas startups, a Startup Torres Vedras, a Startup Braga. Parece que cada cidade tem a sua. Exatamente. Sim. Isso é o novo gimnal desportivo, eu já vos vou explicar essa história. Então, o que é que faz uma incubadora e uma aceleradora, para quem nos está a ouvir? Há uma métrica fantástica, terrível, em todo o mundo, independentemente da cultura, do setor, da indústria, do momento económico, que é 50% a 70% das empresas vão à falência antes do final do terceiro ano. Boa sócio. Bom trabalho. Já passaram 3 anos. Já passaram 3 anos de uma, temos mais outras para aguentar. Então, isto significa que há uma taxa de mortalidade muito, muito grande, mortalidade infantil, não é? Vamos chamar assim, muito grande. O que é que acontece aos bebés quando nascem prematuros? Vão para uma incubadora. Exatamente. Que os vai manter a temperatura, que vai manter as condições, que os vai ajudar a crescer saudáveis, não é? E o que é que nós precisamos para que uma empresa não morra como o tal bebê? Que tenha espaço, que tenha consultoria, que tenha mentoria, que tenha acesso a investidores, que tenha acesso a alguém que já tenha passado pelo mesmo percurso, que tenha acesso a uma rede de perks que inclui, por exemplo, a PIA, em que haja serviços que a podem ajudar, serviços de contabilidade, serviços de legal, serviços de marketing, serviços de tudo e mais alguma coisa, a preços descontados. E o que nós estamos a dar, no fundo, é as tais condições para o bebê crescer e sobreviver. E depois acelerar, como uma aceleradora de ovos ou uma aceleradora... agora queremos acelerar-te, vamos dar as ferramentas e o conhecimento e as redes de contactos para tu poderes acelerar o teu crescimento e sobreviveres. É isso que nós fazemos numa incubadora. Agora, o problema das garagens. Porque é que há uma startup Torres Vedras, uma startup XPTO em todo lado? Porque isto é o novo gimnal desportivo, porque vocês nunca ouviram aquela piada que é... alguém ouviu dizer que a Microsoft foi criada numa garagem, a Apple foi criada numa garagem, a Dell foi criada numa garagem. O que é que nós precisamos? Garagens. Sim. Não, tu precisas de pessoas inteligentes, ecossistemas, não é? Nós gostamos da expressão ecossistema. Nós criamos um ecossistema, nós co-criamos um ecossistema, é a nossa missão. Co-criar um ecossistema de inovação e empreendedorismo, é isso que faz a Startup Leiria. Não interessa o espaço é importante. Nós temos 3 espaços em Leiria, estamos nos parceiros, estamos por cima do mercado e temos a nossa incubadora social. Porque a social é onde? Era o antigo Campus 5 do Politécnico, junto ao hospital. Mas mais do que os espaços que nós temos, também são importantes ter espaços a valores acessíveis, é aquilo que eu vos disse, é ligar essas pessoas a outras pessoas, é dar mentoria, é dar as tais ferramentas de gestão, o tal, olha, tu tens que entrevistar 10 futuros clientes, porque não podes criar um negócio sem nunca ter falado com o cliente. Olha, tens que ir falar com futuros parceiros. Se tu estás em fase pré-seed, nós temos metodologias científicas para apoiar as empresas que estão
em pré-seed, para quem nos está a ouvir, ou seja, ainda não têm sequer um produto, têm uma ideia, que estão a validar se vai resolver ou não uma dor de um cliente e se o cliente está disposto a pagar por isso. Tens a fase de seed, já tens um MVP, estás a fazer um piloto, já criaste a empresa, já foste ter com a EPA para ajudar a criar a empresa, e aí já tens que, no fundo, escalar vendas, perceber se o teu modelo de negócio é escalável, como é que vais escalar, como é que vais fazer a aquisição de clientes. E depois temos o pós-seed e o scale, que é quando a empresa já está a crescer muito rápido e, na verdade, normalmente o que precisa é hiring, internacionalização e venture capital, capital de risco. Nós ajudamos em todas as fases, ok? Pré-seed, seed, pós-seed, scale. E ainda temos uma parte do que fazemos que nós chamamos lead generation, que é basicamente ir às escolas, fazer programas de aceleração com o Politécnico de Leiria, fazer programas com académicos, fazer programas de aceleração na área de impacto, fazer programas na área da defesa, que vamos fazer um em breve. E, portanto, essa parte é para fomentar que surjam ideias que depois possam levar a negócios. Por isso é que nós chamamos lead generation. Tudo isto é o que faz a Startup Leiria. No fundo, ajuda a criar os outros... Nós ajudamos os outros a ser felizes, não é? Portanto, é basicamente isso. Nós somos aqueles gajos que... Todos os ecossistemas precisam de figuras, não é? Nós somos os givers. Okay. Nós damos. E depois as pessoas dizem assim, olha, About, que é a nossa incubada, que eu já vou explicar porque a Leiria, não é? Porque era uma das coisas que falámos há bocado em off, que é porque a Leiria. About são os senhores que fazem um saco de box com sensores e software e por aí fora. E eles estão incubados connosco, embora também tenham a fábrica cá em Leiria, e eles têm também, obviamente, uma presença em Lisboa. Imaginemos que eles fizeram a maior ronda da história de uma empresa que estava em pré-seed, 10 milhões de euros. O que é que nós ganhamos? 74 euros. Que é o que eles pagam por mês. E nós fazemos uma festa, porque nós ficamos felizes. Claro, obviamente. Não, nós ficamos felizes. Quando o pessoal... nós temos a Twivo, que levantou agora 3 milhões, está a trabalhar com a Stellantis. A Twivo foi criada pelo Carlos, que é um colega meu do Politécnico. O que eles fazem é computer vision para detectar defeitos em cadeias de valor super rápidas. Eles começaram no vidro, estão também na Vangeste nos plásticos, estão agora a trabalhar com a Stellantis, estão a ir para mais fábricas. Que eu fico feliz de ouvir o Carlos a dizer que agora vai para a França, agora vai para a Alemanha, e agora vão levantar mais 4 milhões e agora fecham mais projetos, e ele paga as nossas espaços. Os vossos 74 euros mensais. Não, ele paga mais porque ele tem espaço, mas mas nós ficamos felizes, somos givers, não é? Há incubadoras, para quem nos está a ouvir, de facto privadas, em Portugal não há muitas, podem ser venture builders, que é uma expressão em que eles ficam com uma percentagem do capital das empresas. Nós usamos muito anglicismos, ficam com equity. Não é para nos armarmos em bons, é gíria da área. Não é? Mas fica com parte do capital social. Exatamente, parte do capital social. E há incubadoras privadas que fazem isso. Não há muitas em Portugal, mas há venture builders. Nós não ficamos. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, privada, porque os nossos associados, temos associados públicos, mas que não têm a maioria do capital. Portanto, temos o Politécnico, temos a Câmara Municipal, temos a Câmara Municipal de Orem, temos a Nerlei, que é privada, ok? Mas não temos a maioria do capital, não é público. Portanto, somos de direito privado. Estes associados entraram com um fundo, com ações, ok? Não são ações, Sim. Mas não nos dão dinheiro regularmente. Para que as pessoas não estão a ouvir. Nós vivemos das receitas dos nossos do espaço que vendemos, da mentoria que vendemos, porque nós temos também muitos incubados virtuais, não é? Portanto, nós neste momento temos cerca de 180 projetos incubados, muitos são virtuais, não é? Cobram os tais 74 paus por mês, e dos projetos europeus que temos, ou seja, nós temos crescido por nós, ou seja, obviamente temos o apoio do Politécnico, obviamente se precisarmos a Câmara ajuda-nos e fornece o Castelo de Graça, ou ajuda-nos no evento, ok? Mas não há nenhum, para quem nos está a ouvir, subsídio direto à Startup Leiria. Nós não recebemos nada do Politécnico, nada da Câmara, nada de ninguém de forma direta. E acho que somos a única incubadora do país em que isso acontece. E temos são das maiores incubadoras do país. Somos a terceira melhor, fomos votados a terceira melhor pelo ranking da Startup Blink e a 460 no mundo. Okay. Para uma cidade como Leiria é fantástico. Incrível. Não é? Visão de quem está de fora. O que motiva alguém como tu e como a vossa equipa a dedicar-se à Startup Leiria, provavelmente o que leva também alguém à política autárquica, que não é a parte financeira da coisa. Definitivamente.
Obviamente, haverá uma questão de ego, não é? Tu sentes que tens impacto na vida de centenas de empresas, milhares de empresas, milhares de vidas. E é interessante perceber que não deixa de ser um projeto privado. Se não fossem vocês a fazê-lo, eu não consigo imaginar nenhuma entidade pública que o conseguisse fazer. Pois. Isso significa que este tipo de projeto está ali no intermédio entre aquilo que é a obrigação social do Estado e aquilo que é a vontade e a ambição inata dos empresários. E juntou-se aqui isto a meio caminho. E é importante teres dado esse testemunho, porque há muita gente a ideia que a Startup Leiria é um sítio onde a Europa despeja dinheiro. Não. Vocês levam 30 mil euros de salário cada um, vêm de jato privado para a Startup Leiria e pronto. E depois aparecem os nómadas digitais que pagam 74 euros por mês. Não é assim que funciona? Muito difícil. Muito difícil. É quase como se fosse um partido político, só não fazem a política. Exatamente. O que fazem é apoio a empresas. Nós somos um ator de desenvolvimento regional. É assim que nós nos vemos. Ou seja, nós co-criamos um ecossistema, temos uma visão, que eu posso hoje enunciá-la, eu normalmente não digo, mas a nossa visão é ser a melhor e a maior incubadora aceleradora da região centro, quiçá do país, não? Okay, já chegámos ao terceiro lugar em termos de melhor, maior não somos, portanto, Unicorn Factory, Startup Braga, o PTEC, IPN, são maiores que nós, não é? Mas já temos 180, já estamos em Ancião, Alcanena, Alcobaça, Batalha, eventualmente Porto Mós em breve, portanto temos um posicionamento multirregional, porque queremos ter esse impacto, criar um ecossistema. Há bocado falávamos disso, gerar os novos negócios que vão transformar Portugal. E eu acho que nós estamos a fazer isso. Acho que o público em geral não vê, mas há muitas empresas que estão a sair, ou da Startup Leiria, ou da Startup Braga, ou do IPN, que estão a mudar Portugal, e que vão mudar Portugal e aquilo que é a estrutura produtiva do país, e que vão transformar o país. E nós acreditamos mesmo nisso, e eu acredito mesmo nisso. E o nosso objetivo é, nós hoje temos 180, mas eu já disse à equipa, ok, nós vamos chegar às 300 nos próximos 2 anos. Coitados, já estão todos a suar. Dá para perceber que a incubadora faz ali ocupa aquele espaço cinzento entre a faculdade e a vida real, não é? Porque, como disseste, nós comentamos muito isso, nós saímos do curso, tivemos ótimos professores e o conteúdo programático é ótimo, as condições foram ótimas, tirámos licenciatura e mestrado aqui no Politécnico, não temos nada a dizer nesse aspecto, mas chegámos ao mercado e éramos uns inúteis, esta é a realidade. Sim, mas acho que na parte educativa ninguém te ensina depois do que é o mundo real, mas também não faz parte, não faz assim tanta parte, ou seja... Precisamente, mas depois tens aquela zona cinzenta que não faz parte do Politécnico. Sim. O mercado também não te vai ensinar. Vai te ensinar da pior forma. O mercado quer alguém com experiência, tu não tens experiência, como é que tu entras no mercado? O mercado é a máquina de lavar, não é? Ou seja, um Politécnico coloca-te no cesto e depois vai-te meter dentro da máquina de lavar. Mas há ali um intermédio que tem que haver alguém a dizer assim, vais levar muita pancada, vem água quente, vais-te queimar um bocadinho, é normal, vais sair um bocado mal disposto, mas depois vais-te habituar e à terceira ou quarta lavagem veja que é normal. Porque nós somos completamente triturados no mercado. Então, Vítor, consegues partilhar connosco, também quem nos vê e ouve, 2, 3 exemplos de sucesso da Startup Leiria? Lá está, porque nós olhamos muito para as startups, pensamos que esta ideia do nómada digital que está a fazer alguma coisa em Inglaterra e que nunca se vê nada em Portugal, aqui materialmente em Portugal, alguma empresa que tenha começado lá, que já esteja a operar até fora de lá, porque bem de verdade o objetivo é este incubador a tratar do bebê enquanto ele é bebê, mas quando começa a dar os primeiros passos a ideia é ele começar a andar sozinha. Nós temos vários casos que achamos mais ou menos emblemáticos. Vou começar pelo óbvio, que é Sound Particles, não é? Porque eu acho giro, porque é uma empresa que tem um impacto mundial, não é? E a maior parte das pessoas não conhece. Em Leiria toda a gente conhece, mas fora de Leiria não conhece. Sim, nós conhecemos, mas para quem não conhece. E a ideia de que o software que permite fazer o som, as partículas de som 3D da maioria dos filmes de Hollywood é feito ali nos parceiros. Eu acho que é extraordinário, não é? Isso parece uma coisa que nem é real. Que é, quando vocês vierem ver um filme no cinema, um filme super famoso, e vocês estão a ouvir, por exemplo, um canhão a disparar ao longe, alguma coisa, o som foi feito nos parceiros. Isto não parece que não faz um match. E eu gosto muito do exemplo, porque é um exemplo que nós gostávamos que houvesse mais e que há mais. Está a haver um bocadinho mais. Agora temos mais professores a fazerem esse caminho. Em Coimbra há, no Porto há, em Lisboa há. Depende um bocadinho também, em Lisboa tem tudo, a massa é muito grande. O que o Nuno Fonseca fez foi extraordinário, que é, ele combinou o conhecimento que ele tinha de engenharia informática, o doutoramento dele foi na área de som, com as horas vagas ele desenvolveu o Sound Particles, porque ele era apaixonado por filmes, e depois ele fez uma coisa que é, tipo, mandar o barro à parede. Ele mandou um e-mail, porque ia aos Estados Unidos,
para os estúdios da Lucasfilms, da LucasArts, que fazem os efeitos especiais, mandou uma amostra do software e perguntou se eles o podiam receber. E eles disseram que sim. E ficaram lá, testaram, e depois, obviamente, a partir daí, a Sound Particles cresceu, o Nuno eventualmente deixou de ser professor, dedicou-se totalmente ao Sound Particles. Hoje o software utilizado nos filmes como o Oppenheimer ou o Dune 2 e que ganharam Oscars e por aí fora. É uma empresa que tem uma presença mundial em termos de software. Não é uma empresa muito grande em termos de número de colaboradores ainda, não é? Porque na verdade o que eles fazem é sobretudo software, mas eles estão... São o quê? 15, 20 pessoas? Estão um bocadinho mais que 20, sim. Nós estivemos no mesmo sítio que eles no jantar de Natal. Okay. Na nossa atividade antes estava lá e eu comecei a olhar e assim, se está aqui a equipa toda, isto é pequeno. Eu achei que eles tinham pai 300 trabalhadores, não fazia ideia. Eles estão agora a fazer uma coisa que é software para fazer som 3D para os headphones, de som espacial. Se eles conseguirem, é o jackpot, porque basicamente eu aprendi muito com o Nuno, que é todos nós temos orelhas diferentes e a forma como percepcionamos o som é diferente. Portanto, para tu conseguires fazer com que o som seja totalmente espacial, ele tem que ser adaptado a ti para parecer o som real. Então, eles têm montes de moldes de orelhas e por aí fora, e eles estão a desenvolver um modelo de inteligência artificial, tiras fotografias às tuas orelhas e à forma da tua cabeça, e aquilo vai treinar o algoritmo para depois projetar o som 3D nos headphones para simular que tu estás no sítio. Eu vi, o Nuno não gosta se calhar que eu diga isto, eu vi o pré-protótipo, eu fiquei arrepiado, parecia que estava uma pessoa atrás de mim. Eu meti os headphones e parecia que estava uma pessoa a respirar atrás de mim. Eu fiquei arrepiado. Olha, isto combinado com os óculos de... Se eles jogarem isto, vai ser fantástico. Pronto, há bocado falava da Tuivo e do Carlos, que estão nessa ascensão meteórica de computer vision para a área de produção. About, eu acho que é um bom exemplo. Eu queria falar de About, porque About vai-me levar a falar daquela coisa do Aileria. Ok. Para quem não conhece, a About é uma empresa que foi criada pelo Mauro, é uma empresa, o Mauro tem algumas ligações da Leiria, mas não é de Leiria. O Mauro teve um sonho, porque ele era professor, tinha um ginásio e de repente percebeu na pandemia que as pessoas não iam ao ginásio. Então, não era fixe que as pessoas tivessem um saco de boxe para treinar, que pudessem treinar em qualquer sítio, que lhes dissesse como é que melhorava a técnica, como é que melhorava a sua performance, como é que a sua performance estava em relação aos seus colegas, etc, etc. Okay? E então nasceu a About. A About é basicamente um saco de boxe, tem uma câmera, tem um monitor, tem sensores por dentro, tem inteligência artificial, tu tens o teu avatar, depois aquilo treina-te para tu competires e seres cada vez melhor, ou perder peso, ou ganhar técnica. O modelo da About, o Mauro foi muito inteligente nesse sentido, podia ser B2C para o consumidor final, mas não é, é B2B, eles têm os próprios ginásios. Okay? Muito inteligente. Porquê? Porque normalmente as pessoas... O que aconteceu lembram-se da Peloton, que são aquelas bicicletas que as pessoas também treinavam em casa. As pessoas cansam-se, depois deixam de usar, depois deixam de comprar. Deixa de ser moda. Não. Ginásio, pagas subscrição. Vais, não vais, estás a pagar a subscrição. Okay. Epá, mas... E são os ginásios... Não, tem que o ticket do produto também. Quanto é que custa um saco destes para o consumidor? É caríssimo. Mas há empresas a comprar, não é? Por exemplo, os Facebooks desta vida, eles têm uma carteira de encomendas brutal em todo o mundo. E tem os seus próprios ginásios, são ginásios com maior rentabilidade em Lisboa e no país, e também tem uma rede de franchisados. Agora, o porquê Leiria? O que é giro disto, malta? O software foi feito em Leiria, em parceria com a Void. Okay. Os sensores são de Leiria. A espuma é da Leiria Espumas. O couro é de Leiria. As peças de metal são maquinadas em Leiria e são de Leiria. O plástico é de Leiria. Os moldes do plástico são de Leiria. Tudo é feito em Leiria. As máquinas que vão equipar a nova fábrica, algumas são feitas e desenhadas em Leiria, pela Domify, que é outra empresa que é incubada connosco. Nós estivemos lá semana passada, portanto... Ou seja, de repente, tu tens uma coisa que é esta região, que é única, que vai do norte de Lisboa até mais ou menos Pombal, Coimbra, é uma região onde é possível fazer tudo. Então tu podes pensar e sonhar um produto, fazer o software e escalar o produto para todo o mundo.
quer seja um saco de boxe, quer seja no setor primário, portanto, ligado à pesca, à carne, à agricultura, podes fazer drones para a agricultura, podes fazer tudo e mais alguma coisa nesta região. Tu tens o maior produtor de tomate na Sugal, tens o maior porto de pesca em Peniche, mas se tu fores lá hoje, é tudo indústria 4.0. Tipo, tu tens barcos equipados com a lota digital. Tu tens fábricas onde, basicamente, nós temos uma empresa que trabalha nisso, bioplástico feito a partir de algas, para fazer wrapping de peixe, fábricas super modernas, tratamento do peixe, aquacultura. Tu tens isto nesta região que eu acho que é única, não é? Que é possível ter tecnologia em todos os setores, do primário ao terciário, e desenhar tudo a partir daqui. E isto é o segredo de Leiria. Nós chamamos a isto, Leiria, Full Stack Valley. Não é uma marca que já registámos. É o Full Stack Valley. Porque roubámos do software, não é? A ideia de Full Stack, de todos os níveis de desenvolvimento do software, para dizer que isto é Full Stack, é possível fazer tudo. E é verdade. E a nível de acessos também temos, e temos o Porto, nem que seja da Figueira da Foz. Segunda cidade com melhor qualidade de vida. As pessoas queixam-se das festas, mas há um livro que eu gosto muito, do Richard Florida, de 2001, que se chama The Rise of the Creative Class, em que ele diz que as cidades com mais riqueza são as cidades que têm 3 T's, não é? Talento, tecnologia e tolerância. O que é a tolerância? A tolerância é a diversidade, é a cultura, porque as pessoas talentosas querem viver em sítios onde há oportunidades culturais. Sim, só para dar o contexto também, para quem nos ouve e que não é de Leiria, nós agora vamos ter as autárquicas, em breve, e um dos placares do PSD, a nossa Câmara é PS neste momento, um dos placares do PSD diz qualquer coisa como mobilidade, nada, não é? Depois saúde, acho também nada, festas, check. Isto porquê? Porque a Câmara tem vindo a ser muito criticada porque há uma festa de 15 em 15 dias aqui em Leiria. E realmente isso sente-se das pessoas que estão na rua, sente-se a movimentação que está na rua, que também é muito bom depois para os negócios. Ou seja, é ali uma manobra difícil de equilibrar. E falaste-me de drones também, que é uma empresa de drones em Leiria. Sim. Mas não tem nada, não está relacionado com a startup. Drones, nós estamos ligados a 2 empresas de drones. Uma é a TechEver, que basicamente estamos a colaborar com eles agora, e inclusive eles vão vir para Leiria, já se sabe disso. E unicórnio, não é? O 8º ou 9º unicórnio. E outra é a Fixar, que é uma empresa do leste da Europa, que está incubada connosco virtualmente também, aos tais 50 paus, 74 pau, cujo objetivo é transferir uma parte da produção e do ID para Portugal. É giro porque eles também são um dos maiores produtores da Europa, mas tem um problema que é que eles estão muito perto da Rússia, e se calhar não é fixe estar a produzir drones perto da Rússia, é mais fixe estar longe da Rússia a produzir drones, não é? Isso é verdade, a qualquer altura sim, a coisa corre mal. E Portugal nesse sentido também está a criar um cluster interessante. E os drones, para além da guerra, têm muitas utilidades, não é? Portanto, na área agro, em muitas áreas que eles hoje são fundamentais. E isso é uma oportunidade também que nós temos aqui de criar um cluster à volta, não só dos drones, mas dos materiais, dos sensores, do software, de tudo o que anda à volta desses equipamentos. Boa. Muito forte. Olha, estou farto de aprender. Tenho já aqui um pensamento para vocês, que é, se sentirem que precisam de aprender mais umas coisinhas, criem um podcast, que é para convidarem pessoas como o Vítor. Obrigado, as histórias estão a ser incríveis. Nós estamos aqui a chegar mesmo já ao segmento final. Eu, ainda antes de irmos à nossa pergunta, que é o clichê em todos os episódios da Lei do 1%, vou deixar para o Cláudio, perguntava-te, da tua experiência enquanto formador, investigador, empresário, diretor de associações na área empresarial, qual é a mensagem que tu terias para um empreendedor que está a começar a vestir o casaco de empresário, portanto está ali naqueles primeiros 2-3 anos ainda está na zona de perigo, da mortalidade infantil, o que é que tu dirias a um empresário como esse? Um empreendedor, ainda mais empreendedor? Testar, tudo são suposições. O empreendedorismo tem a ver com ficar apaixonado por um problema. Nós temos muitas vezes que convencer as pessoas que estão apaixonadas por uma solução. As pessoas apaixonam-se pelas suas soluções. Isto é dramático, e ainda é mais dramático nos negócios de inovação social, de impacto. As pessoas adoram as suas ideias e é muito difícil de movê-las, de que, ok, se calhar a ideia não funciona, tu vais ter que testar. Não é? Há aquela história do Eric Ries, o livro que eu aconselho a toda a gente, da Lean Startup. O processo de empreendedorismo é tentativa e erro.
Eu vou ao mercado, eu aprendo, eu melhoro, a coisa não nasce pronta, que é que as pessoas acham, agora tenho isto e está pronto, não é? Por isso, testar, validar, ok? Segunda mensagem, vender é difícil. Toda a gente acha que, eu dou este exemplo. Vamos imaginar que o mercado dos gelados para cães é 100 milhões de euros. E há um gajo que vai abrir uma marca de gelados para cães aqui em Leiria. E ele diz, mostra-me o business plan e tem lá 1%. E eu, como é que vais vender 1 milhão de euros de gelados? Fica-me lá. As pessoas não percebem quão difícil é vender. Vender é muito difícil. Mas, sobretudo, validar tudo. O modelo de negócio, os clientes, a aquisição dos clientes, o go-to-market. É muito difícil hoje em dia chegares a um número mínimo de clientes. Portanto, validar. Olha, e da tua visão, para complementar essa observação que fizeste, o que é que resulta melhor? Empreendedores que trabalham sozinhos ou parcerias / sociedades? O que é que tens visto ter mais sucesso? Essa é uma questão muito interessante, porque se fores ter com uma sociedade de capital de risco, nenhum VC, como nós vamos dizer, gosta de solo founders. Porquê? Eles são poucos os que combinam tudo como o Nuno Fonseca. Nós costumamos dizer, vem de Silicon Valley, todas as startups precisam de um hacker, que é o gajo que domina a tecnologia, de um hustler, que é o gajo que vai bater a todas as portas, e de um hipster, que é o gajo que vai contar a história. Às vezes o hustler e o hipster combinam-se facilmente, porque é o gajo que conta a história, não é? É o Steve Jobs desta vida, não era o hacker, não é? Mas era o hustler e o hipster. Combinar os três é difícil e, portanto, tu tens que ter estes três perfis. E, normalmente, os investidores gostam de startups em que hajam perfis que se complementam. Okay? Não gostam muito de solo founders. E isso pode ser uma escolha de quem começa um negócio. Pode. Eu critico muito quem decide abrir uma empresa com amigos. E toda a gente diz, mas tu és amigo do Cláudio. Sim, mas eu fiquei mais amigo do Cláudio depois de abrirmos a empresa. Nós éramos amigos de circunstâncias. Eu vou-te contar uma história. Por exemplo, uma das minhas empresas, que é Plan for Sustain, que é o nome comercial, mas é Poetic Capacity, os meus sócios foram... eu tive uma experiência onde não correu bem, onde escolhi os sócios por afinidade, não é? Também há experiências que não correm bem. Claro. E nesta eu achei, eu sou desta área, gestão, inovação, portanto nós vamos fazer consultadoria em sustentabilidade. Eu fui buscar alguém que tinha sido meu aluno na área de engenharia, e de repente os dois pensámos, agora precisamos de alguém que seja doutorado na área de sustentabilidade. E fomos procurar a todos os centros de investigação do país, investigadores, porque os investigadores têm uma carreira muito periclitante. Sim. Encontramos 2 ou 3 perfis e convidámos essas pessoas para serem nossas sócias. E uma aceitou. Okay. E não conhecíamos. E Mas resultou. E resultou, porque achávamos que as competências... Também falámos com ela antes e tudo, para saber se havia fit do ponto de vista cultural, mas havia um fit que nós sabíamos que era necessário, que eram as competências. Nós na PIA Legal foi muito assim. Nós juntámos os dois por uma coesão de ideias. O Cláudio lançou-me um desafio, fez sentido para mim. Nós éramos amigos, mas lá está de circunstância, não jantávamos juntos, não almoçávamos juntos, acontecia de vez em quando. A coisa correu bem, ficámos bons amigos depois de sermos sócios, a coisa foi resultando. Eu acredito que ele era o hustler e eu como é que dizes? Hacker ou hipster. O hipster, eu sou definitivamente o hipster e vou dando uns toques agora de hacker, porque, enfim, não temos ninguém que tenha essa função, mas resultou muito por causa disso. Entretanto, quando decidimos fazer a transformação para a PIA Legal e ter mais 2 sócios, promovemos o Patrício, não por ser nosso amigo, mas porque entrou na empresa como contratado e fez o percurso normal até ser promovido, não foi uma decisão de afinidade, e o Lino foi contratado tal e qual como tu pensaste. Nós queremos alguém com este perfil, vamos correr todas as sociedades da região de Leiria que façam sentido para ter um perfil destes. E foi isso que fizemos. E contratámos diretamente aquela pessoa. E está a resultar muito bem, felizmente. Está a resultar Mas foi literalmente abrir o LinkedIn. Primeiro desenhamos a persona. Exato. Ou seja, alguém que tivesse ali no mínimo 7, 8 anos de experiência, que fosse aqui da zona, que trabalhasse no escritório de advocacia, que fosse advogado. Okay, advogado ou advogada? Tínhamos um perfil, advogado, era totalmente irrelevante. Perfeito, é assim que deve e chegámos ali, quem é que ri nestas condições? Estas pessoas, vamos começar a abordá-las. Pode não correr bem, assim, no limite, claro. Pode correr mal, mas é melhor do que ir com o primo e com... Claro que sim. Na pior das hipóteses, arranjas uma boa história. E eu adoro uma boa história. Muito bom. Vítor,
Estamos aqui mesmo a chegar ao final e a nossa rubrica chama-se a Lei do 1%. Porque... Eu antes de responder vou ter que dizer, o meu cargo é Head of Happiness and Ideas na Startup Lady. Excelente. Todos nós temos um nome em português, que é Diretor-Geral ou CEO, e depois em inglês, neste caso, é Head of Happiness and Ideas. Sim. A minha Social Innovation Architect faz hoje anos, não é? Eu disse que ia falar dela. Margarida, parabéns. Portanto, ela tem o dia off, mas eu prometi que ia falar dela. Portanto, antes dessa, porque nós somos o Happy Place to Work, gostamos muito. E eu prometi que lhe dava os parabéns, mas dei só no fim para ela obrigar a ouvir ouvi tudo. Mas uma view temos. Margarida, muitos parabéns. Embora que isto quando sair já não vai ser aniversário dela. Parabéns, exatamente. Mas vai ouvir para confirmar. Não, mas ela pode ouvir daqui a um ano. Ouve daqui a um ano. É verdade. Vítor, a nossa rubrica é a Lei do 1%. Nós juntamos aqui empreendedorismo e a parte legal, não é? Gostamos sempre de lançar este desafio aos nossos convidados, que é o que é que tu fazes na tua vida que torna 1% todos os dias melhor? Que é ajudar os outros. Simples assim. Ajudar os outros. Boa. Como é que sentes que isso te acrescenta 1%? Porque todos os dias que eu estou a ajudar, eu faço. A ajuda pode ser dar aulas, a ajuda pode ser dar consultadoria. As minhas empresas, uma na área de sustentabilidade, porque nós acreditávamos que queríamos ajudar o tecido empresarial a fazer a transição. Estou agora noutro projeto que é Agilidades, onde nós fazemos jogos para pessoas com demência ou idosos para melhorar a sua cognição e agilidade. E todos estes, na startup onde eu tenho, todos nós temos um duplo papel, eu sou diretor-geral, mas também sou consultor. Cada um de nós acompanha X empresas. Nós temos uma relação muito pessoal com os nossos empreendedores. E naquela relação que eu tenho, eu estou a ajudar aquelas pessoas a validar o modelo de negócio, a chegar à pessoa certa, a chegar ao investidor. E eu aprendo muito sobre os negócios delas, sobre as pessoas, sobre aquilo que elas fazem, sobre aquilo que as faz feliz, e isso ajuda-me a ser cada vez melhor. Portanto, no fundo, é tal relação que eu falo. Isto é giro, perdeu a volta, não é? Sim. É a relação bionífica e não num muito único bom sentido. Muito bom. Essa ideia de ajudar, de facto, despleta isso. Sim. E é curioso que nós temos... Um dos objetivos esteve sempre connosco desde o dia 1, que é, nós sabemos que o mercado jurídico é muito precário e percebemos isso com mais detalhe, porque eu também fui professor no Politécnico entre 2019 e 2024. O Cláudio ainda deu lá um saltinho durante 6 meses e o Cláudio veio-me com uma visão que foi: o nosso mercado precisa de ser mais profissionalizado do que isto. E eu depois vim com a visão que foi: eu quero os meus alunos mais felizes e mais motivados. E então sempre tivemos esta visão, que é: nós queremos ser bons, queremos ganhar dinheiro, queremos ser conhecidos, queremos ser uma referência, mas acima de tudo queremos mudar a vida de quem vem seguir a nós. E vem dessa ideia de ajudar os outros. E as pessoas dizem: muito bonito, que giro, se não ganhas dinheiro, que a vez ajudas os outros. A questão é: tu vais ganhar dinheiro por consequência de ajudar os outros. Exatamente. Não é, as coisas não são exclusivas entre si, elas são, na verdade, conciliadoras. E é perfeitamente execuível. Vítor, obrigado. Foi um episódio incrível. Foi espetacular. Incrível. Mesmo muito bom. Eu estive aqui na qualidade de consumidor de podcast a ouvir em primeira mão. Muito bom. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que fazem na parabéns a vocês pelo excelente trabalho. Obrigado. São os nossos parceiros da Startup. É verdade. É um dos parques que nós temos e é um parceiro legal fantástico. E obrigado por nos terem abordado também para isso. Para nós é uma honra ser vossos parceiros e espero que façamos muita coisa juntos, porque a nossa missão é mudar o mundo um passinho de cada vez. Malta, já sabem, obrigado por terem assistido a este episódio, assistam a todos os episódios da Lei do 1% e acreditem que estas informações que passam em cada episódio, não por estes dois idiotas, mas pelos grandes convidados que temos, vos vão tornar pessoas melhores, empresários melhores, empreendedores melhores e, acima de tudo, vão-vos ajudar a mudar o mundo um passinho cada vez, 1% melhor a cada dia que passa. Obrigado por terem assistido ao episódio. Boa continuação. Até à próxima. Obrigado.